Olá, meu irmão, a paz do Senhor, a você que tem nos acompanhado aqui no Preparando-se para a EBD. Nós estamos mais uma vez convidando você para ser aluno da Escola Dominical. Precisamos registrar que Deus tem nos abençoado. Os nossos convites têm trazido vários irmãos à Escola Bíblica Dominical e os resultados já são perceptíveis. E nesse trimestre que nós falamos de família, preciso registrar, as famílias estão vindo para a Escola Dominical, Deus continue te abençoando. E agora estamos diante da lição de número 8. Estamos no primeiro trimestre de 2020, trimestre que tem como título A Família Natural segundo os Valores e Princípios Cristãos. Já passamos por 7 extraordinárias lições e hoje entraremos na lição de número 8, que traz o título O Desafio da Criação dos Filhos. Esta lição é importante porque o casal foi criado por Deus e na sua primeira atitude, ou na primeira obrigação que o casal tinha, o Senhor disse, olha, é para que vocês multipliquem-se. Então nós vamos falar desta multiplicação que são os filhos. E aqui nós já entramos no assunto a partir do texto áureo que diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, o verso 6. Este aqui já é muito bem claro. Instrui no caminho, ou seja, você precisa estar no caminho com seu filho para que ele aprenda contigo. Não é só para indicar o caminho, é para andar com ele no caminho. Vamos à verdade prática, ou à verdade aplicada, que diz assim: o primeiro meio social que a criança tem conhecimento é a família. Que os lares cristãos sejam ambientes saudáveis para as crianças. É na família que a criança começa a viver em sociedade. Hoje tive uma experiência com uma criança que pronunciou uma palavra que não fazia parte do contexto social. Fiquei muito feliz em ver que os pais, os familiares, os tios, os avós imediatamente procuraram saber onde aquela criança aprendeu aquilo. Logo, o ambiente familiar deve ser saudável. Nós temos para a lição deste domingo 3 objetivos. E cada objetivo, como nós sempre dizemos, corresponde a um ponto da lição. Primeiro objetivo diz: mostrar que os pais devem preparar seus filhos para o futuro. Ou seja, o primeiro ponto diz: filhos são herança do Senhor, mas os pais devem preparar esta herança para o futuro. Não é propriedade do pai, é uma herança do Senhor. O segundo objetivo, ele nos traz explicar acerca do respeito, dos limites e da honra que os pais devem ensinar a seus filhos. E aqui nós paramos no segundo ponto da lição, que diz relacionamento entre pais e filhos. Lá na carta aos Efésios nós vamos encontrar o Senhor dizendo que os pais não devem provocar a ira a seus filhos e que os filhos devem honrar os pais, porque é mandamento com promessa. E agora, no terceiro objetivo da lição, temos ensinar que os pais devem estar conscientes de sua responsabilidade. Tem filho, a obrigação não é do Estado, a obrigação não é do vizinho e muito menos do pastor da igreja. A obrigação não é dos diáconos, os diáconos da igreja não têm a obrigação de educar teu filho, não. É você quem deve educar seu filho. Um menino mal educado é um pai que deixou de cuidar do próprio filho. Olha que interessante. E aqui o ponto diz: pais conscientes da responsabilidade. Então, agora acompanhe os pontos que nós soltaremos em cada dia desta semana, um na segunda, um na quarta e um na sexta. E no domingo esteja conosco na Escola Bíblica Dominical. Vamos aos pontos. Meu irmão, chegamos na segunda-feira e nós já estamos convidando você para a Escola Dominical. Este é o nosso primeiro convite. E neste primeiro convite nós estamos diante de um assunto interessante, cujo primeiro ponto da lição nos diz: filhos, herança do Senhor. Você já observou que alguns pais tratam os filhos como se fossem filho ou filha ou manda ele morar em... Isso não é próprio de cristãos. Os cristãos sabem que os filhos são herança de Deus e ainda têm a consciência da mordomia. E, exatamente. A mordomia não é só dos bens, não. A mordomia é também na criação dos filhos, na educação dos filhos. A obrigação de fazer com que a criança seja educada é do pai. A obrigação de alimentar, de proteger e de educar é do pai.
Neste sentido, nós vamos ao primeiro ponto da lição que diz: filhos são dádivas divinas. Os pais devem entender que foi Deus quem lhes entregou seus filhos. Filho é bênção. Filho é o prosseguimento da prole, é o prosseguimento da família. Filho é a herança. Filho é a possibilidade de continuidade da obra de Deus aqui na terra. Pois é, eu lembro lá do caso de Eucana, eu lembro lá de Penina, lembro lá de Ana e lembro de Samuel. Samuel foi a continuidade da família de Eucana, mas também foi a continuidade da obra de Deus nos dias do sacerdote Eli. Então, filhos são bênção. No segundo item deste ponto, primeiro ponto da lição, segundo item, nós temos: filhos são flechas nas mãos dos pais. Certo provérbio diz que o pai de muitos filhos é como um guerreiro que enche a sua aljava de flechas. E neste sentido, meu irmão, você já imaginou na hora da batalha, você com muitas flechas para atirar, o quanto isso será interessante? Antigamente, nós tínhamos os pais de família com famílias numerosíssimas. E suas famílias numerosas, na hora que vinha o trabalho, conseguiam fazer grandes serviços. O meu pai me contava que o meu avô, quando ia preparar uma roça, quando juntava todos os seus quase 20 filhos, era um batalhão trabalhando em prol da própria família. Neste sentido, os filhos são flechas nas mãos dos pais. E percebe-se isso quando um pai cuida bem do próprio filho. Cuidou bem do filho, envelheceu, o filho haverá de cuidar do pai. Isto é bênção. Vamos à frente. O terceiro item do primeiro ponto nos diz: filhos, a continuidade da história. Pois é, eu hoje sou continuidade da história do seu Noé Machado, que é continuidade da história do seu Antônio Machado, que é continuidade da história do seu pai e assim sucessivamente. Como ficaria a história de meu pai se eu não estivesse vivo? E como ficará a minha história se eu não tiver filho? Nós conhecemos pessoas que nunca tiveram filhos e envelheceram e na velhice não tiveram mais o que fazer nem com os próprios bens. Em alguns casos, como acontece com a tal da herança jacente, a herança fica para o próprio Estado porque não aparece um herdeiro. Sendo assim, o filho é a continuidade da tua história e a tua história diante de Deus, a tua família será abençoada diante de Deus. Muito bem, aguarde agora o próximo vídeo, que será o próximo convite para o próximo ponto, e domingo te aguardando na Escola Bíblica Dominical.